Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Você já ouviu falar sobre a novena dos 54 dias? Ou então, novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia? É uma devoção bastante popular, sobretudo no final do século XIX e início do século XX. Uma devoção muito eficaz que já alcançou de Deus, pelas mãos da Santíssima Virgem, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, muitas e muitas graças, sobretudo em casos desesperados. Sobre essa devoção a Nossa Senhora do Rosário, eu gostaria de falar neste mês de outubro, mês do Rosário, para encorajá-lo a esta prática devocional e também para estender a você um convite, porque nós estamos começando hoje, nesta terça-feira, dia 5 de outubro, uma cruzada de rosários, com um motivo particular, nós vamos falar sobre isso ao final desse vídeo, e vamos seguir durante 54 dias, começando hoje até o dia 27 de novembro. Católicos do mundo inteiro estão unidos em oração, né, mediante esta devoção, essa grande devoção de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a devoção dos 54 dias de novena, uma novena feita com o Santo Terço, né, na mão. Então vamos contar um pouco da história aqui desta devoção. Depois vamos falar um pouco sobre como se faz, o método, e para terminar a nossa proposta. Na realidade, aqueles que estão atentos às publicações do Controvérsia Católica sabem que esta proposta não nasceu de mim, mas nasceu de Monsenhor Daniel Dolan, no seu último sermão que publicamos aqui. Tivemos a honra de traduzir ao português. Está disponível o nosso último vídeo depois, antes deste aqui. Então, você pode estar procurando o sermão por ocasião da primeira missa pontifical de Dom Rodrigo da Silva. Ali, então, ele propõe esta devoção, sobre a qual nós vamos falar, primeiramente, a respeito da sua história. Então, como é que começou esta novena? Nós estamos, então, vamos enquadrar aqui, não é uma devoção tão antiga, mas também não é tão nova assim. Nós estamos na Itália, na cidade de Nápoles, que fica mais para o sul, e temos, então, uma jovem que está sofrendo de uma doença muito grave. Uma jovem italiana chamada Fortuna Agrelli. Fortuna Agrelli era uma jovem que há muito tempo vinha sofrendo de uma grave moléstia. Por 13 meses, Fortuna Agrelli sofria de terríveis dores, e nem mesmo os médicos mais célebres conseguiam curá-la. Em 16 de fevereiro de 1884, a menina e seus pais começaram uma novena do Rosário. Uma novena a Nossa Senhora de Pompeia, que era a devoção popular, muito popular à época, assinalou Monsenhor Daniel Dolan no seu sermão. A Rainha do Santo Rosário a premiou com uma aparição a 3 de março. Maria sentava-se sobre um alto trono, contornado por numerosas figuras. Trazia o seu divino filho sobre o colo, e na mão um rosário. Nossa Senhora e o menino Jesus estavam acompanhados por São Domingos e Santa Catarina de Siena. O trono estava decorado com flores. A beleza de Nossa Senhora era maravilhosa. A Santa Virgem disse: Filha, tu me invocastes com muitos títulos e sempre obtiveste favores de mim. Agora, posto que me invocastes com o título que muito me apraz, Rainha do Santo Rosário, não posso mais recusar-te o favor que me pedis. Pois este nome é o mais precioso e querido por mim. Faze 3 novenas e obterás tudo. Então, isto que disse Nossa Senhora a esta pessoa gravemente enferma em uma causa desesperada. Importante notar, ela a chama de Nossa Senhora do Rosário quando vê. A menina chama
Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora se agrada imensamente deste título, que é aquele então que ela mais favorece e mais estima, como vai dizer nesta aparição. Mais uma vez, Nossa Senhora lhe apareceu e disse: todo aquele que deseja receber graças de mim deve fazer 3 novenas de súplica, 27 dias. Novena significa 9 dias. Então, 3 novenas, 3 vezes 9, 27 dias. E 3 novenas de agradecimento, ou seja, mais 27 dias, rezando o rosário. Então, esta é a arma que a Santíssima Virgem nos oferece para que em situações as mais difíceis e aparentemente irremediáveis, nós obtenhamos, então, estas graças, obtenhamos tudo o que nós pedirmos com devoção, mediante o Santo Rosário nesta novena. E importante enfatizar é que, ainda que não se tenha obtido antes da ação de graças, é para se continuar a ação de graças. Porque acontece que muitas pessoas, durante a ação de graças, ou então ao fim da ação de graça, ao término da devoção, alcançam a graça. Ou seja, aqui acontece aquilo que diz Nosso Senhor, que já é para agradecer antes de receber. Já devemos ter como se nós já tivéssemos recebido algo, não é? Então, é para pedirmos com uma confiança de que vamos receber. Então, essa é a ideia de agradecer antes do tempo, porque nós temos a confiança de que Deus vai nos obter o que nós pedimos e já agradecemos de antemão, porque é seguro que vamos obter pelas mãos de Maria Santíssima, segundo os desígnios da providência, todas as graças de que precisamos e, sobretudo, as que mais precisamos. Então, a moça sofredora, continua a história, na posse de tão precioso tesouro, começou as suas novenas, conforme a Mãe de Misericórdia tinha lhe dito. Ao final das 6 novenas de oração do Santo Rosário, encontrava-se totalmente curada, gozando de plena saúde. Fortuna fazia parte de uma família muito conhecida da cidade. Com isso, a notícia se espalhou e chegou ao Vaticano. Na época, ocupava a Cátedra de São Pedro o grande Papa Leão XIII, que, ao tomar conhecimento detalhado dos fatos, ficou tão impressionado com o milagre que decidiu incentivar de maneira muito forte a devoção à Nossa Senhora do Rosário. E assim nós vemos que tal foi feito quando nós olhamos para as encíclicas, as muitas encíclicas de Leão XIII sobre o Santo Rosário. Ele chegou a publicar anualmente encíclicas sobre o Rosário, um total de 12 encíclicas, segundo Monsenhor Dola no seu último sermão. Então, realmente foi uma quantidade considerável para incentivar toda a Igreja a praticar essa devoção ao Santo Rosário. E não com outra intenção, senão de, mediante o Santo Rosário, conseguir vencer as grandes tribulações que a Igreja enfrenta em nosso tempo. E é mais ou menos esse o espírito com o qual nós propomos agora, e vamos ensinar aqui, um método para se seguir esta novena, conforme proposto por Monsenhor Dolan, e também a petição que ele apresenta e que será a nossa petição e será a petição também de muitos católicos ao redor do mundo. Então, se você quiser unir-se a nós, esta é a oportunidade. Vamos fazer uma rede de oração nessa intenção, que é uma intenção muito condizente, aliás, como nós veremos, com a festa que fecha, a grande festa que encerra esse mês de outubro, que é a festa de Cristo Rei, que inclusive é o tema aqui do nosso canal do Controvérsia Católica. Quem viu a nossa imagem, tanto a imagem de perfil quanto a imagem de pano de fundo, aqui do nosso canal e do nosso site, enfim, sempre verá a imagem de Cristo Rei, que é o nosso tema principal e será o objeto desta petição, para a nossa maior alegria e júbilo. O método é o seguinte, meus caros, eu acho que já deu para entender mais ou menos, mas é sempre bom enfatizar.
Esta devoção consiste em uma série de novenas de rosários, isto é, 9 dias consecutivos de oração. Nossa Senhora determinou 3 novenas para a petição, então 27 dias, e imediatamente seguidos de mais 3 novenas em ação de graças, mais 27 dias. Nossas necessidades, veja aqui a questão da oportunidade de fazer essa devoção. Nossas necessidades hoje são igualmente desesperadoras, como daquela menina, né, em Itália, aquela moça. Então, são igualmente desesperadoras. Então, por que não nós procedemos com esse método, fazer essa novena para alcançar também esta graça? Com efeito, nós podemos ver naquela menina o estado deplorável em que se encontrava, né, já sem esperança de vida, desenganada pelos médicos, e podemos olhar a nossa sociedade hoje, que olhada coletivamente, não temos muita esperança. Está tão afastada de Deus. Os costumes são tão contrários ao Evangelho. E realmente parece que não há esperança. Pessoas tão eloquentes já falaram, pessoas muito melhores do que nós, e ainda assim não conseguiram conter esta avalanche de barbárie, de infidelidade, de iniquidade. Então, o que faremos nós? A sociedade, o mundo está doente, agonizando. Unamo-nos por 54 dias de sólida oração por meio desta super novena. Comece conosco na terça-feira, 5 de outubro. Concluamos juntos no dia 27 de novembro, na festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E o que é preciso fazer, então? Tudo o que é requerido são as 5 dezenas diárias com a meditação, ou seja, o terço. Simples. Todos os dias rezar o terço. Eu mandei, inclusive, um e-mail a Monsenhor Dolan para pedir esclarecimento sobre esta questão e ele disse, é o terço, certo? Por rosário, pode-se rezar o terço. Aquele que tem e pode rezar o rosário, pode rezar o rosário também na petição, evidentemente. Mas esta devoção, essa novena dos 54 dias, proposta por Monsenhor Dolan, foi pensada para ser o terço. Isso nós já vamos ver pela própria natureza, né, de que vai se sucedendo um dia ou outro. Então, assim, aquele que já reza o terço diariamente, né, como é muito costume entre nós católicos tradicionais aqui no Brasil, então pode acrescentar um terço, está bem? E seguir a ordem proposta aqui para esta devoção. Aquele que não quer fazer assim, pode oferecer um terço, enfim, né, nesta intenção e seguindo aqui o que nós vamos propor já imediatamente. Então, o que é requerido são as 5 dezenas diárias com meditação. Você seguirá a sequência de gozosos. Então, começamos hoje, terça-feira, com os gozosos, amanhã, dolorosos, depois de amanhã, gloriosos e depois se repete. Aí podem dizer, não, mas hoje na ordem habitual, hoje terça-feira, seria normalmente os dolorosos. Mas nós estamos seguindo a ordem da novena, que é de uma outra natureza. Então nós vamos seguir de modo que a cada 3 dias dessa novena se complete o rosário inteiro na ordem, né, de gozosos, dolorosos, gloriosos, assim como se contempla na própria vida de Nosso Senhor no Evangelho, certo? Então nós vamos seguindo esta ordem do rosário, e assim a cada 3 dias se completa um rosário e no fim da primeira novena 3 rosários e assim por diante, certo? E assim vai repetindo então nesta ordem ao longo da novena. Nós vamos compartilhar um link aqui neste vídeo, na descrição do vídeo e também no comentário. Vamos compartilhar um link com uma tabela para esse mês de outubro, para que a pessoa não se perca. É a própria tabela que o pessoal, né, da Capela Santa Gertrudes a Grande, de Monsenhor Dolan, forneceram nesse sentido, e aí tem uma legendinha que nós vamos apresentar, porque eles partiram
de uma abreviação em inglês que não coincide necessariamente com a nossa em português. Então, nós vamos colocar uma legendinha e pronto, pode-se utilizar essa tabela sem dificuldades, certo? Então, a tabela abaixo, vamos deixar na descrição, vai ajudá-lo a manter-se na ordem certa. Nenhuma outra oração é requerida, mas publicaremos algumas que são frequentemente usadas. Então, vamos colocar algumas recomendadas também na descrição. Lembre-se de oferecer os primeiros 27 dias, conforme a petição abaixo, que nós já vamos mencionar, e os outros 27 dias em ação de graças. Esse é o método. Esse é o programa que nós queremos seguir. Ok? E o que nos motiva a fazer isso, a seguir esse método, é a situação do mundo. Então, vamos pedir para que Deus nos ajude aqui, então. O que será a nossa petição? Então, será rezar nesta cruzada, é assim que nós vamos entender, uma cruzada de rosários, pelas famílias das nações, os países, o mundo, que é assim que se compõe o mundo, né? De famílias de nações, assim como a sociedade de famílias, sociedades domésticas, formam uma nação, né? Então, as famílias das nações, dilaceradas pela chaga do pecado, como dizia o Papa Pio XII na coleta da festa de Cristo Rei. É por elas que nós vamos rezar, mais ou menos no espírito da festa de Cristo Rei, onde na coleta nós temos a seguinte oração: Ó Deus onipotente e eterno, que tudo quisestes incorporar em vosso amado Filho, o Rei de todas as coisas, concedei propício que todas as famílias das nações, desagregadas pela chaga do pecado, submetam-se ao seu suavíssimo poder, ele que, sendo Deus, convosco vive e reina. Esta coleta nós tiramos aqui deste missal de 1954, de Dom Beda. Então, nós tiramos daqui a tradução, né, do original em latim, coleta da festa de Nosso Senhor Cristo Rei. Então, nós temos como objeto as famílias das nações, os povos do mundo. Nós queremos rezar por eles. Para quê? Para que o nosso país e o mundo sejam poupados da revolução em andamento. Se você quiser mais detalhes sobre esta revolução, recomendo assistir o último vídeo aqui do canal, antes desse aqui, é o vídeo que contém o sermão de Monsenhor Daniel Dolan, onde ele explica todo esse contexto do que ele chama de Covid e comunismo. Toda essa mudança social que está se tentando orquestrar mediante a questão das vacinas, a questão, enfim, de toda essas mudanças de legislações e coisas assim. Então, muito importante entenderem essa revolução em curso, esse reset, essa grande mudança, a redefinição das coisas no mundo. Então, vamos procurar entender isso, né? Tem muitos materiais aí na internet, mas o último sermão acredito que está muito bem colocado, então podem acompanhar. E entendendo que há esta revolução em andamento, vamos rezar para que então sejam as famílias das nações poupadas desta revolução em andamento. Que nosso Senhor Jesus, Cristo Rei, ouvindo sua Mãe Santíssima, que certamente há de se dignar de ouvir aqueles que vigiam à sua porta, como disse a epístola do domingo passado, ela que é também, né, entendida de uma maneira muito especial na liturgia, como a sabedoria de que fala o Antigo Testamento. Então, a Santíssima Virgem, ela haverá de escutar as nossas preces, levá-las até Jesus Cristo Rei, e este, que tem poder sobre o céu e a terra, há de nos conceder esta graça, de poupar as nações desta revolução em curso, que tem seguido até aqui atingindo seus péssimos objetivos. Então vamos enfatizar todos os dias, nas primeiras 3 novenas, os primeiros 27 dias, deve-se colocar esta intenção. Ou seja, vamos rezar pelas famílias das nações dilaceradas
pela chaga do pecado, para que o nosso país e o mundo sejam poupados da revolução em andamento. Então, pedimos isso, não pedimos somente pela nossa família, as nossas dificuldades em particular. Vamos pedir por uma intenção mais universal. Olhar para este mundo, a situação em que ele se encontra, e que Cristo reine sobre nós. Que possa realmente ser aplacada a ira divina, que Ele tenha misericórdia e que esta revolução seja represada e as pessoas possam voltar para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao seu jugo suavíssimo, como diz a oração, seu poder suavíssimo. Este é o convite e a proposta de petição feita por Monsenhor Daniel Dolan, da Igreja Santa Gertrudes a Grande, Westchester, Ohio, Estados Unidos, que seguirei recomendando aos que seguem o nosso canal. Está bem? Então, está aqui a nossa breve explicação sobre essa devoção, também o seu método e, para terminar, sobre esta petição particular que nós vamos fazer durante esses 54 dias. Se você quiser nos acompanhar, basta então rezar diariamente o Santo Rosário na ordem proposta e com a intenção que foi colocada pelo Monsenhor Dolan. Muitos católicos já de outros países estão aderindo, né? E eu convido você também a aderir. Nós podemos muito com a oração. Os nossos discursos são importantes, nós não devemos deixar de procurar dar as razões da nossa fé e procurar o bem do nosso próximo com esta grande obra de caridade que é alimentá-lo com a verdade. A verdade que não nasceu conosco, mas que, graças a Deus, pela sua misericórdia, nós professamos, que é a verdade revelada, a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a própria verdade, e com o qual, pelo santo batismo, e sobretudo pelos sacramentos dos vivos, sobretudo dentre eles o sacramento da Eucaristia, nós estamos em uma comunhão muito particular. E podemos cada vez mais, então, ser uma luz para o nosso próximo. Nós que sozinhos, entregues a nós mesmos, somos apenas trevas, pecado, mentira. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, que se encarnou por amor de nós e morreu na cruz também para nos salvar, então, graças a Ele, nós podemos ser luz e ajudar o nosso próximo. E é com esse espírito, então, que vamos buscando fazer esta caridade de anunciar a verdade. Porém, não basta somente isso, é preciso também rezar. Porque tem coisas que Ele só vai nos conceder se nós pedirmos. Então, devemos deixar de ter um espírito de oração também. Não basta só discursos, é preciso daquela eloquência das nossas obras, da nossa súplica, aquele poder orante que o cristão possui e que os outros não possuem, que esse é o nosso diferencial. Então, nós devemos nos notabilizar pela oração, uma oração bem feita, uma oração devota, uma oração com meditação, com reflexão. Então, vamos realmente procurar nos servir deste meio. Eis a minha recomendação àqueles que desejarem nos seguir nesta devoção. Por gentileza, basta seguir as orientações aqui. Abaixo vamos deixar mais algumas informações. Agradeço de coração pela atenção. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.